Muito boa noite, meu amado irmão. É um prazer poder falar da palavra de Deus com você. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na palavra de Deus. Quero deixar um abraço para você que nos assiste, um abraço para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Porto Belo e para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimbros. Zimbros é um bairro da cidade de Bombinhas que fica ao lado aqui da nossa Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe com o seu amigo, dê o seu like, dê também o seu comentário. É importante saber a sua opinião sobre este vídeo, aquilo que você ouviu da palavra de Deus. Eu vou ler o texto do Salmo capítulo 18, verso 2. Salmo 18, verso 2. Esse salmo tem algo a ver com aquilo que nós vamos meditar logo mais. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Você parou para pensar o que o texto do Salmo 18, verso 2 nos fala? Deus é fortaleza, libertador, rochedo, refúgio, poder que salva, torre alta. Quando ele fala torre alta, a ideia que nós temos é que Deus nos vê de todas as formas, de todos os ângulos, de cima. Isso mostra que nós estamos debaixo do olhar de Deus. Diante da leitura deste texto do Salmo, eu quero orar com você nesse instante. Se você puder, curve a sua cabeça. Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso rochedo, é o nosso castelo forte, o Senhor nos vê de cima, como o texto fala, uma torre alta. Isso demonstra que o teu olhar está sobre a minha, sobre as nossas vidas. E o teu olhar nos garante proteção, conforto. Muito obrigado por esta preocupação que o Senhor tem para com a minha vida e para com a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o nosso país. Embora nós temos um grande número de pessoas que perderam as suas vidas por causa da Covid-19, mas por um outro lado, muita gente, mais de 2 milhões de pessoas já foram curados. Isso demonstra o teu cuidado e a tua proteção. Pai eterno, abençoa este momento, que a tua palavra que será meditada possa ficar gravada nos nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém. Antes de nós fazermos a leitura do texto que nós vamos meditar, nós vamos ouvir um hino que tem por nome Consagração. É o hino 224 do Inário Novo Cântico, que é o Inário da Igreja Presbiteriana. Acompanhe comigo este hino. Seja consagrada minha vida, meu Senhor.
Deus requer de nós uma vida consagrada. Ele já nos libertou, nos salvou, nos retirou do império das trevas, firmou os nossos passos. Agora, como crentes, nós devemos nos consagrar, buscar a Deus dia após dia. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais forças nós temos para vencer as dificuldades e os problemas que a vida coloca diante de nós. Vou ler com você o texto do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 30. Lucas 14, do verso 25 ao verso 30, que diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Meu querido ouvinte, você que me assiste, aqui ao lado da nossa Porto Belo, nós temos a cidade de Balneário Camboriú. Na cidade de Balneário Camboriú está sendo construído um prédio que tem sido conhecido como Torres Gêmeas. Vai ser um residencial. E este prédio é considerado o maior edifício residencial da América Latina. Se não me falha a memória, se não me engano, deve ser 84, 86 andares. É um prédio muito alto. Este prédio, ele tem 2 torres. Serão 2 apartamentos por andar. Segundo sabemos, parece que os apartamentos estão estipulados entre 4 a 8 milhões. E grandes personalidades do nosso país já adquiriram o seu apartamento. Eu não estou aqui para fazer propaganda do prédio, mas eu quero falar para você um pouco sobre a estrutura desse prédio. Olha, foi necessário uma tecnologia de fora do país para desenvolver todo esse projeto. A parte estrutural é do Panamá, o design da Itália, os túneis de vento da Inglaterra e a assessoria de projetos dividida entre Dubai, Panamá e Estados Unidos. Este empreendimento sofisticado foi projetado, planejado para que essas 2 torres se tornem um marco na cidade de Balneário Camboriú. Mas eu quero também dizer o seguinte, que o alicerce, a fundação demorou 1 ano e meio para ser concluída. E foram utilizados 4.562 caminhões de cimento.
Por aí, você tem uma ideia do tamanho e a extensão dessa estrutura para que esse prédio enorme pudesse ou possa ficar completamente fixado no solo. O objetivo desta ilustração é o seguinte: quando Jesus estava caminho à cruz, ele deixou bem claro o seguinte, que todos aqueles que estavam seguindo e todos aqueles que quisessem tê-lo como Deus, deveriam ter e levar cada um a sua cruz. Ele estava a caminho à cruz. Muitos achavam que ele estava indo em direção ao império. Muitos estavam esperando e achando que Jesus iria levar o povo de Israel a ficar independente do Império Romano. Que o império seria estabelecido e agora a nação judaica estaria livre. Só que não foi esse o objetivo de Jesus. Ele estava indo à cruz e foi com o objetivo de estabelecer o reino de Deus para conduzir as pessoas para as mãos de Deus, para o céu. Quando Jesus fala a questão de aborrecer pai, mãe, irmãos e irmãs, ele não está dizendo no sentido de, olha, abandonem a todos. Quando ele fala que nós devemos odiar aos nossos entes queridos, de fato o termo no grego significa odiar. Mas entendemos aqui o seguinte, que o odiar é olhar para os nossos entes queridos de uma forma em que Deus esteja acima deles. Então, Jesus não está dizendo literalmente que nós temos que odiar os nossos familiares, abandoná-los. Não. Se você olhar para o texto, você vai perceber que nós devemos amar mais a Deus do que os entes queridos, aqueles que estão mais próximos de nós. Então, não se esqueça disso. O termo colocado aqui no texto, não é, significa o seguinte: nós temos que amar mais a Deus do que aqueles que são e estão mais próximos de nós. Irmãos, irmãs, pai, mãe e filhos. Para que você possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário você olhar especificamente para ele e ter Jesus como o principal personagem da sua vida. Quando você tem o Jesus como principal personagem da sua vida, você vai continuar amando pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos. Quanto maior for o meu amor por Deus, maior será o meu amor também pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos entes queridos que fazem parte da minha vida. Então eu entendo que você aí compreendeu a princípio o que o texto está nos dizendo. Meu querido, olha, eu quero fazer duas colocações aqui que a passagem nos mostra. Primeiro delas, e eu peço a você que preste bastante atenção. Primeiro fator, é possível ser um seguidor de Jesus sem ser seu discípulo. É possível ser um seguidor de Jesus sem ser seu discípulo. Certa vez, um grande homem, conhecidíssimo, não é? Um homem de grande posição, estava dando uma palestra. E chegou alguém
perto a este homem, a este erudito, e falou assim: meu senhor, eu conheço uma pessoa que foi o seu aluno. A resposta desse homem, desse professor, foi o seguinte: pode ser que ele tenha assistido às minhas aulas, mas não foi nenhum dos meus alunos. O que eu quero dizer com isso? Há um mundo de diferença entre um estudante e o outro que só frequenta aulas, ou que vai às aulas. O estudante é aquele que leva a sério, tem objetivo, aprende, quer ser alguém na vida. E tem aqueles que só querem cumprir um propósito de saber ler e escrever, frequenta a escola e nada mais do que isso. Então, a grande diferença de alguém que apenas vai à escola para assistir às aulas e mesmo passando de ano, daquele aluno que tem um compromisso de ser alguém na vida. Nós podemos fazer a mesma comparação com a igreja. Infelizmente, grandes ou muitas pessoas seguem a Jesus apenas à distância. Grandes multidões seguiram a Jesus apenas por seguir, apenas para se alimentar, apenas para ver os seus milagres ou para receber algum milagre. Muita gente seguiu Jesus apenas para se beneficiar daquilo que ele tinha para oferecer. Outros não. Outros seguiram independente de milagres, independente de sinais. Eles foram porque eles amavam a Jesus. Essa é a diferença. É isso que Jesus está dizendo. Se você quer ser meu discípulo, então você tem que abrir mão daquilo que é importante na sua vida para me seguir. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas frequentam a casa de Deus, frequentam a igreja, mas não querem abandonar os seus pecados, eles não querem abandonar os seus ídolos, eles não querem dar a importância necessária à pessoa de Deus. Quando ele tiver que decidir sobre Deus e família, ele vai ficar com a família. Quando tiver que decidir entre Deus e o seu dinheiro, ele vai escolher o dinheiro. Entre fazer a vontade de Deus e a vontade da carne, ele vai preferir a carne. Por quê? Porque ele é um simples simpatizante da pessoa de Jesus. Quando Jesus falou assim: olha, quem quer vir após mim, tome a cruz. É como que construir uma torre. Ele está preocupado em mostrar para os seus ouvintes que nós devemos ter um posicionamento sério com Jesus. Ele tem que ser a base da nossa vida. Porque senão a nossa vida vai desmoronar. Se a minha vida estiver baseada no meu sucesso, no meu status social, sobre a minha família, sobre os meus conhecimentos, sobre os meus bens, olha, um dia a minha vida vai desmoronar. O que Jesus está propondo é que nós devemos construir a nossa vida nele. E essa torre, ela tem que ser construída tijolo por tijolo, passo a passo. Você pode notar o seguinte, que quando Jesus falou a questão de seguir, de ser discípulo, de como construir uma torre, ele está dizendo o seguinte: olha, quem vier a me seguir, entenda uma coisa, a vida não vai ser fácil, vai ser uma vida difícil. Jesus não engana ninguém, ele é muito claro quando as pessoas o buscam para ser
um seguidor, um discípulo dele. Seguir a Jesus, você pensa que é fácil? Não é. Porque quando você dá esse passo, problemas maiores você irá ter na sua vida. Problemas virão na sua vida. Diferente de Satanás. Satanás mostra aquilo que parece melhor. Satanás, ele atrai as pessoas oferecendo do bom e do melhor. Só que lá na frente, ele vai pedir de volta. E quando ele pedir de volta, aí vem a morte. Jesus, ao contrário, ele fala das dificuldades, Jesus abre os horizontes daqueles que querem segui-lo, dizendo, olha, se você quiser me seguir, eu tenho uma cruz para oferecer. Só que lá na frente, os benefícios serão imensos. Se você se decidir agora a me seguir, problemas virão. Mas não se esqueça, eu estarei com você. E lá no final, as bênçãos serão incontáveis. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Completamente diferente de Satanás. Satanás, ele oferece o melhor. Aquilo que você pode ver. Aquilo que dá gosto. Mas no final vem a morte. Quando Josué conversa com os líderes das tribos, isso está registrado no livro de Josué, capítulo 24, ele fala assim para as lideranças das tribos: escolhe hoje a quem se vais, a Deus, o Todo-Poderoso, ou os deuses? Aí ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nada melhor do que começar a vida com Deus. Quando Josué adentrou a terra, foi esse o pensamento dele. Eu quero adentrar essa terra tendo como o principal personagem Deus. Deus. Quando Jesus conversa com as multidões, ele deixa bem claro o seguinte: olha, existem dificuldades à frente, mas em todas elas eu estarei com você. É assim que eu tenho que construir a minha vida com Deus. Então vejamos, primeiro item que nós podemos colocar aqui: é possível ser um seguidor de Jesus sem ser discípulo. Tem muita gente frequentando as igrejas, sendo religioso, mas não tem e não teve uma decisão real e sincera com Jesus. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Se a sua vida está sendo fixada e solidificada sobre uma igreja, sobre uma religião, sobre uma filosofia de vida, posso dizer para você, sem medo de errar, a sua vida vai desmoronar. A melhor vida e a vida eterna está solidificada na pessoa de Jesus. Talvez você esteja gastando tempo frequentando uma religião apenas por uma questão de consciência, apenas por saber que Jesus é bom, apenas por saber que Deus abençoa, apenas para ter uma amizade, uma comunhão com os frequentadores daquela igreja ou daquela religião. Mas infelizmente você está construindo uma torre que vai desabar lá na frente. Uma outra questão que nós podemos colocar aqui é que o primeiro dever de um cristão é calcular o custo
para seguir a Jesus. O dever do cristão em calcular o custo para seguir a Jesus. A torre que o homem ia construir era provavelmente a torre para uma vinha, se você olhar aqui para o texto. Então vejamos, olha, era comum construir torres, porque nessas torres ficavam os guardas para proteger ali as propriedades, as plantações, os rebanhos. E se não houvesse, de acordo com o texto, o dinheiro suficiente para terminar essa torre, a situação ficaria muito estranha. A pessoa que estava construindo iria ficar humilhada. Da mesma forma, nós temos que construir a nossa vida baseada na pessoa de Jesus. Quando olhamos para o texto e ele fala a questão de calcular, nós temos que perceber o seguinte: aqui no texto, alguns intérpretes entendem que talvez nessa época Pilatos ele estava construindo um aqueduto ou então alguma torre e não teve dinheiro suficiente para finalizar a obra. E ele deixou incompleta. Se nós olharmos para essa situação, nós podemos comparar também ao nosso país de quantas obras estão paradas por falta de dinheiro. De acordo com uma pesquisa que nós fizemos, aí da revista Exame do ano passado, o governo anterior deixou 14 mil obras inacabadas no nosso país. Imagine só, 14 mil obras inacabadas. Este foi o que o atual governo recebeu do governo anterior. Esta edição está datada do dia 31/8/2019. Né? Sem contar que dentro dessas 14 mil obras, 5 mil delas relacionadas às obras do PAC. São bilhões que foram utilizados e as obras não foram terminadas. Com certeza, talvez muito dinheiro foi desviado, resultando na não conclusão de tantas obras. E aí, nós temos um arsenal de obras no país, de construções inacabadas, que passa a ser uma grande vergonha para o governo. Quando Jesus falou assim, a questão de se construir uma torre, primeiro tem que sentar, calcular, ver os gastos, quanto vai pagar de material, a mão de obra, para que não fique ali aquela obra sem terminar, para que as pessoas não olhem e falem o seguinte: olha, esse camarada começou, mas não teve dinheiro e agora ficou essa obra inacabada, essa obra feia. Meu amado, a preocupação de Jesus, e essa é a comparação que ele faz em relação àqueles que o buscam, é assim: olha, quando nós decidimos, ou quando a gente decidiu buscar a Jesus, ele deixou bem claro que não seria fácil construir uma vida no alicerce dele. Por isso que ele falou assim: olha, da necessidade de nós fazermos os cálculos. Porque tem muita gente seguindo a Jesus apenas por emoção, achando que tudo vai dar certo. Às vezes as pessoas seguem a Jesus
porque elas querem comprar algo, elas querem adquirir algo, elas querem ser pessoas reconhecidas na sociedade, que têm um poder aquisitivo bom. Eu não vou seguir a Jesus para ter bens materiais. Eu tenho que seguir a Jesus porque Ele é o caminho que me leva para a vida eterna. Porque eu não vou passar a vida inteira nesse planeta. Um dia eu vou partir daqui. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Diz a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, vocês precisam calcular. Porque se você decidir me seguir e depois desiste, o que vai acontecer? As pessoas vão dizer o seguinte, olha, mas você não era crente? Você não estava seguindo a Deus? Você não estava frequentando aquela igreja? Por que você abandonou? Então as pessoas vão passar vergonha, é isso que ele está dizendo. Nós devemos construir a nossa vida tijolo por tijolo. A nossa torre tem que ser uma torre com o olhar para o céu, para Deus. Todos aqueles que assumem uma profissão de fé, idealizam edificar uma torre, não como a Torre de Babel, que apenas tinha o objetivo de proteger as pessoas e depois ela foi abandonada. A torre que nós estamos edificando é uma torre que tem por objetivo a obediência, firmar em Deus. Porque tudo que eu tenho, um dia vai ficar aqui. Nós devemos construir de baixo para cima. Ninguém começa construindo do telhado. Ninguém. Sempre tem pessoas que querem começar os seus negócios lá do alto. Muitos querem começar grande, para impressionar os seus concorrentes. Mas o sábio é aquele que constrói tijolo por tijolo. Porque a cada passo na vida dele, a cada situação, a cada dificuldade que ele vier a vencer, vai ficar patente para os seus amigos, para os seus concorrentes, que ele é um homem de solidez, com os pés firmados. É assim que Jesus orienta aos seus discípulos. Alguns querem vir a Jesus para se tornarem grandes. Não, nós devemos ir a Jesus para sermos servos. Construir a nossa vida passo a passo. Se você construir a sua vida na pessoa de Jesus, mesmo que venham as dificuldades, os turbilhões da vida, sabe o que vai acontecer? É Ele quem estará ao seu lado, ou melhor, Ele será a sua base. Aconteça o que acontecer, você não vai ruir, você não vai cair, porque existe a promessa de Deus que Ele é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Não se esqueça, meu querido ouvinte, a importância de você viver, se estabilizar, lançar os seus pés na rocha que é Jesus. A conclusão nossa é a seguinte: que tipo de torre você está construindo para a sua vida? Que tipo de torre? Quanto você tem dedicado ou gasto para se empenhando para construir a sua vida na pessoa de Jesus?
A santificação é importante, a leitura da palavra de Deus é importante, o frequentar a casa de Deus é importante, a sua dedicação é importante, a sua vida é importante. Mas é necessário olhar para a base. Lembra do exemplo que eu dei no começo? Do prédio? Das Torres Gêmeas? 1 ano e meio só para colocar a fundação? É tempo, é muito tempo. Com qual objetivo? Oferecer segurança. O prédio precisa ser seguro. As pessoas que vão morar nele precisam sentir-se seguras. Nós só poderemos nos sentir seguros se a nossa vida estiver solidificada na pessoa de Jesus. É isso que está dizendo. E quanto maior for a sua relação com Deus, aconteça o que acontecer, Ele sempre estará com você. E você não vai desistir. A sua vida não vai ruir. Ela não vai desabar. Meu querido, o nosso desejo é que você seja um homem, uma mulher de Deus. O nosso desejo é que os seus pés estejam firmados na pessoa de Jesus e que a sua vida seja uma vida de exemplo, de modelo. Um crente fiel, sincero, em que todos possam ver que você é uma pessoa de Deus. Que Deus te abençoe e que você permaneça firme, inabalável, na pessoa de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um vídeo, e esse vídeo fala sobre a questão da pessoa de Jesus, e o nome dele chama-se Maranata. Acompanhe comigo.
Belíssima música que nós acabamos de ouvir. E o nosso desejo é que a sua vida esteja fixada na pessoa de Jesus. O nosso desejo é que você tenha certeza de quem é a torre, o refúgio, o baluarte e o alicerce da sua vida. Eu vou orar com você nesse instante. Se você puder, curva a sua cabeça. Pai querido, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, nosso escudo, a torre alta. É o Senhor que nos sustenta. Sabemos, ó Deus, que para te seguir, as lutas serão grandes e as dificuldades também. Mas nós sabemos, ó Pai, que ao teu lado nós somos muito mais do que vitoriosos. Que nós tenhamos, ó Deus, sempre o nosso olhar em ti. Que a nossa vida seja uma torre alta, uma torre que venha declarar visivelmente a todos aqueles que estão ao nosso lado que tu és o nosso Deus, que é o Senhor quem tem nos sustentado. Que a nossa vida, Deus, seja uma vida de modelo para os filhos, para os pais, para os irmãos, para todos aqueles que estão ao nosso lado. E Pai eterno, clamamos por todos aqueles que estão nos assistindo, para que todos tenham a certeza da vida eterna. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a Igreja Presbiteriana de Porto Belo tem os seus trabalhos semanais. Os nossos trabalhos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. O endereço da Igreja Presbiteriana de Porto Belo é a Rua José Manuel Serpa, 362, Centro. E também temos os nossos trabalhos em Zimbros. Em Zimbros, os trabalhos são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Em Zimbros, o templo está situado à Rua Rio Piquiri, 120. E ali, em Zimbros, o nosso colaborador é o nosso irmão evangelista Gideel. E você é o nosso convidado, tanto para participar conosco aqui em Porto Belo, como participar também lá na congregação em Zimbros. Desejamos a todos uma boa noite. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.